Capítulo 2. Lei de adoração. Adoração exterior. Pergunta número 653. A adoração tem necessidade de manifestar-se exteriormente? A verdadeira adoração é a do coração. Em todas as suas ações, lembrem sempre que o Senhor os observa. 653. A adoração exterior é útil? Sim, se ela não representar apenas um vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que o fazem apenas por afetação e amor próprio, e cuja conduta desmente a sua aparente piedade, dão um exemplo antes mal do que bom, fazem mais mal do que supõem. 654. Deus tem preferência por aqueles que o adoram por meio desta ou daquela forma? Deus prefere aqueles que o adoram do fundo do coração, sinceramente, praticando o bem e evitando o mal, aqueles que acreditam honrá-lo por meio de cerimônias que não os tornam melhores para os seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus, que chama para ele todos os que seguem suas leis, qualquer que seja a forma sob a qual se exprimam. Aquele que tem apenas aparência de piedade é um hipócrita, aquele para quem a adoração é apenas fingimento e está em contradição com a própria conduta dá mau exemplo. Aquele que faz profissão da adoração ao Cristo e que é orgulhoso, invejoso e ciumento, que é duro e implacável para os outros ou ambicioso pelos bens desse mundo, eu lhes digo que a religião está em seus lábios e não em seu coração. Deus, que tudo vê, dirá, e aquele que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado pelo mal que faz do que o selvagem ignorante do deserto e será tratado de forma análoga no dia do juízo. Se um cego os derrubar ao passar, será desculpado, se for alguém que enxerga claramente, será censurado e com razão. Não perguntem, portanto, se há uma forma de adoração mais conveniente, porque isso seria perguntar se é mais agradável a Deus ser adorado em um idioma do que em outro. Digo-lhes mais uma vez, os cânticos chegam a ele apenas pela porta do coração. 655. É censurável praticar uma religião na qual não se acredite do fundo da alma, fazendo-o apenas por respeito humano e para não escandalizar os que pensam contrariamente? A intenção, nisso como em muitas outras coisas, é a regra. Aquele que tem em vista apenas respeitar as crenças dos outros não faz mal, faz melhor do que aqueles que as ridicularizassem, porque faltariam com a caridade. Mas quem as praticar por interesse e por ambição é desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Deus não pode se agradar daqueles que não demonstram humildade perante ele, senão para provocar a aprovação dos homens. Pergunta 656. A adoração em comum é preferível à adoração individual? Reunidos por uma comunhão de pensamentos e de sentimentos, os homens têm mais força para atrair os bons espíritos. Ocorre o mesmo quando se reúnem para adorar a Deus. Mas não acreditem, por isso, que a adoração individual seja menos aceitável, porque cada um pode adorar a Deus pensando nele.